Olá! Muito bom dia! Eu sou o Pedro Quintão e esta é mais uma mensagem da série Café com Fé. Aqui você começa o seu dia sob as bênçãos do Altíssimo. E hoje é segunda-feira, dia 16 de junho de 2025. E eu tenho uma palavra do Senhor diretamente para o seu coração. Meu irmão, minha irmã, nos tempos os quais nós vivemos, na presente era, há uma demanda incessante pelo novo, pelo atual. Qual é o último lançamento? Qual é o último sucesso? Qual é o mais novo produto? Isso é um aspecto da sociedade. E, mediante esse fato, pode ocorrer, por exemplo, de olharem para a Bíblia e enxergarem a Bíblia como obsoleta, no sentido de, ora, trata-se de um livro muito antigo, escrito numa outra cultura, num outro contexto, numa outra era, em outros tempos. É um livro milenar. Então, não é um livro atual, portanto. Mas é aí que vem o engano. Não é porque a Bíblia é de fato um livro antigo, com histórias ocorridas há muito tempo, que ela não é um livro atual. Se nós pegarmos, por exemplo, clássicos da literatura, os clássicos ainda falam e sempre falarão. Quando foi escrito, dos personagens da obra, entre outros fatores, a história será sempre atual. Porque aquela mensagem que a história carrega é atual. O mesmo raciocínio se aplica à Bíblia. Por exemplo, no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, nós vemos o relato da famosa passagem na qual Pedro anda sobre as águas. Jesus fala para os seus discípulos atravessarem o mar da Galileia, eles obedecem, só que no meio do caminho tinha uma pedra. Na verdade, era uma tempestade. E aquela tempestade pega os discípulos de surpresa. E aí, de repente, em meio a essa tempestade, aparece Jesus andando sobre as águas. E a Bíblia fala nos versículos 26 e 27. Quando o viram andando sobre o mar, ficaram aterrorizados e disseram: é um fantasma. E gritaram de medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. E daí em diante, Pedro fala para Jesus: Senhor, se é o Senhor mesmo, me manda andar sobre as águas também e ir ao seu encontro. Pedro começa a andar sobre as águas. Jesus atende ao pedido de Pedro. Só que no meio do caminho, Pedro começa a reparar no vento forte.
E a Bíblia fala que ele ficou com medo e afundou. Jesus resgata Pedro do fundo do mar e fala: homem de pouca fé, por que duvidaste? E aí depois Jesus acalma a tempestade. Onde eu quero chegar? Bom, vamos pegar alguns elementos dessa história. Primeiro, o fato de que os discípulos estavam no barco e de repente acontece uma tempestade. O que isso tem a ver com a gente? Bom, quantas vezes na vida as, entre aspas, tempestades nos pegam de surpresa? Quantas vezes adversidades, desafios, problemas, que aqui são essa analogia com a tempestade, ocorrem na nossa caminhada? E muitas vezes essas situações adversas, desafiadoras, problemáticas acontecem conosco, nós tendemos a achar que Deus não está ali. Onde está o Senhor, Deus? Perguntamos em meio a um problema. Assim como talvez os discípulos puderam pensar isso, porque Jesus não estava com eles no barco. Então, certamente eles pensaram: poxa vida, estamos sozinhos aqui no meio desse mar, no meio dessa tempestade, e Jesus não está aqui. Mas Jesus estava ali, Jesus estava na mesma área dos discípulos. Jesus não estava exatamente do lado dos discípulos, mas ele estava ali naquela região, no mesmo mar, no mesmo raio em que eles estavam. Moral da história: muitas vezes nós achamos que Deus está ausente quando estamos vivenciando problemas, mas ele não está. Mas ele não está. Silêncio não é ausência, meu irmão e minha irmã. Lembre-se disso. O segundo ponto: os discípulos não reconheceram Jesus de primeira. Eles acharam que era um fantasma. E realmente, na cultura judaica, havia essa crença em figuras fantasmagóricas. Mas olha só o que o medo faz com o nosso psicológico. Era Jesus ali, na frente deles. Mas eles enxergaram um fantasma. O medo mexe com a nossa mente. O medo faz com que nós não enxerguemos a Deus, mas sim os problemas. O medo faz com que nós aumentemos os problemas ou até mesmo enxerguemos problemas onde não há problemas. Assim como os discípulos enxergaram um fantasma onde não havia fantasma, mas sim era Jesus que estava ali. Então, lembre-se, por exemplo, de uma situação na qual uma pessoa levanta-se de madrugada para ir ao banheiro. E aí qualquer barulho na casa já assusta. Por quê? Porque a pessoa ali talvez já está mais preocupada e tal. Poxa, de madrugada, né? Silêncio e tal. Então qualquer barulhinho, que é isso e tal. É o nosso psicológico. O medo mexe com o nosso psicológico. E como eu disse, às vezes nós, ao invés de enxergarmos Jesus, nós vemos fantasmas. Nós vemos os problemas acima de Deus. Mas é como disse o pastor e escritor Max Lucado: se olharmos para os nossos gigantes, nós tropeçaremos. Mas se olharmos para Deus, os nossos gigantes tropeçarão. Temos que olhar, e isso já tem ligação com o terceiro ponto que eu quero falar. Enquanto Pedro estava com os olhos fixos em Jesus, ele estava obtendo êxito em andar sobre as águas. Só foi Pedro reparar no vento forte que ele começou a afundar por causa do medo. E esse verbo aqui é muito importante: reparar. A Bíblia fala claramente que quando Pedro reparou no vento forte. Por que a Bíblia ressalta isso? Simplesmente porque o vento já estava forte desde quando Pedro estava em cima do barco. A tempestade já estava acontecendo desde quando Pedro estava no barco. O mar já estava revolto desde quando Pedro estava no barco. Mas o negócio é que quando os olhos
voltaram-se para essas circunstâncias, ao invés de manter os olhos fixos em Cristo, aí Pedro sentiu medo e afundou. O que isso se aplica a nós? Bom, problemas todo mundo tem e estão aí dia após dia. Basta ligar a televisão, abrir as notícias no celular, basta dialogar. Tá aí, os problemas estão aí, né? A gente não vive num conto de fadas, não é mesmo? Mas então por que continuar? Por que continuamos? Por que o apóstolo Paulo escreveu a carta da alegria, que é a sua carta aos Filipenses, dentro da prisão? O segredo é manter os olhos em Cristo e não nos problemas, porque aí sim, dessa forma, nós teremos ânimo para prosseguir. Então, moral da história, percebe, meu irmão e minha irmã, que apesar de ser uma história, um episódio antigo, esse de Pedro andando sobre as águas e tal, é totalmente atual. Olha quanta coisa nós aplicamos para nós, hoje, no nosso atual contexto. É por isso que Billy Graham falava: a Bíblia é mais atual do que o jornal de amanhã. Porque não importa a datação da história, as lições, os ensinamentos são super atuais. Então, sim, a Bíblia é atual. Por isso, meu irmão e minha irmã, leia a sua Bíblia. Leia a palavra de Deus. Medite na lei do Senhor, de dia e de noite. Porque com certeza a sua vida nunca mais será a mesma. Amém. Que Deus te abençoe grandiosamente e até a próxima.